Félix Torres está mesmo de saída do Corinthians. Nas últimas horas circulou a notícia de que o zagueiro equatoriano estaria entregando o apartamento onde mora em São Paulo, já projetando sua saída do timão. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte da diretoria que afirmou: adoraríamos que fosse verdade, mas não existe proposta nem sondagem pelo Félix Torres até agora. Zagueiro equatoriano de 26 anos de idade, comprado por 6 milhões e meio de dólares, junto ao Santos Laguna, e esse valor equivaleu a 80% dos direitos econômicos. Como vocês sabem, o Corinthians não pagou o Santos Laguna, até por isso tomou um transfer ban, e está proibido de registrar atletas desde a metade do ano. Félix Torres, que perdeu espaço, e hoje é a última opção do sistema defensivo do técnico Dorival Júnior. O Pedro Tchoca e o Gustavo Henrique formam a dupla de zaga titular. O André Ramalho e o Kaká são as primeiras opções do banco de reservas. O Félix Torres não entra em campo desde 27 de agosto, confronto contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. São mais de 2 meses sem ser utilizado. Na atual temporada, 27 jogos e 1 gol. E o Félix Torres, além de ter custado caríssimo, ganha na casa dos 750 mil reais por mês. Difícil imaginar que o Corinthians encontre clubes interessados em pagar todo esse salário e ainda absorver a grana investida quando da contratação desse atleta. Você pensa o quê sobre Félix Torres e sua contratação no timão? Já usa o espaço para comentário, deixa sua opinião. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. José Frutuoso. Boa noite, Nicola. Como é que anda o risco do Corinthians perder pontos? Zé, não parece algo muito próximo, tá? E eu vou explicar o porquê. Embora já tenha 2 condenações e outras 4 a caminho, a possibilidade de perda de pontos, ou seja, um acréscimo na punição atual de inscrição de atletas, ela viria se a FIFA constatasse que o Corinthians não tem a intenção de fazer pagamentos. E o Corinthians chegou a procurar a FIFA para pedir ajuda, para intermediar um acordo com o Santos Laguna. O Corinthians queria pagar 70% do valor à vista e o resto parcelado. E o Santos Laguna afirmando que não parcelaria nada, que queria o dinheiro à vista. Tá? Marcelo Silva, qual é essa grana que vem da LFU e Nike? Vai resolver essa questão do transfer ban? Marcelão, o dinheiro para resolver o transfer ban com o Santos Laguna deve vir de um empréstimo que o Corinthians está pegando, né? O Corinthians vai pegar 72 milhões no banco e mais 27 milhões de adiantamento de uma cota de televisão. E com essa grana ele pretende resolver pendências com elenco, dívidas mais emergenciais, além, obviamente, desses 41 milhões de reais com o Santos Laguna. Fala do Memphis, interesse da Europa, Bruno Aurélio. Brunão, esqueça. O Memphis não vai sair do Corinthians antes do fim do contrato. A menos que surja uma enorme reviravolta, não há movimentos grandes. Ele mesmo já deixou bem claro para as pessoas próximas que pretende cumprir o contrato. Ele está apaixonado pelo Corinthians? Nem sei se é isso. Mas o Memphis tem a convicção de que não vai conseguir um contrato como esse em outro clube no meio da janela de transferências. No mês de janeiro, a janela na Europa é a janela de inverno, é para poucos movimentos. Os times vão ao mercado mesmo a partir de julho, no verão europeu. E o Memphis vai ser um jogador muito mais interessante, livre do contrato do Corinthians em julho do ano que vem do que em janeiro. Então, o planejamento do Memphis é cumprir o contrato com o Corinthians até junho e aí sim ir embora, tá? Só para completar em relação ao Memphis, rolou uma reunião do Core nessa semana e ficou constatada nessa reunião que a dívida do Corinthians para com o Memphis não é mais de 18, mas sim de 23 milhões de reais. Em setembro, o Corinthians havia admitido uma dívida de 18 milhões com o Memphis e um pagamento parcelado, 9 milhões em parcelas até fevereiro e outros 9 milhões numa parcela única em março. Só que essa dívida reajustada já foi para 23 milhões de reais. E na reunião não se falava em outra coisa, a não ser que é inviável, é impossível manter um jogador com tais vencimentos, tá? Dentro do Core, assim como dentro da diretoria, a ideia era que o Memphis fosse embora. Inclusive, o pessoal do Core estava trabalhando com a perspectiva de convocar os responsáveis pela assinatura desse contrato do Corinthians com o Memphis, para que eles se explicassem como é que o Corinthians pôde aceitar tantas vantagens e cifras astronômicas para o holandês. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. O Timão vai pegar 100 milhões de reais emprestados em banco e com adiantamentos.
tudo para tentar salvar as contas nesse fim da temporada. Você sabe, o Corinthians vive a maior crise de sua história. A tendência é que na virada do ano o Corinthians fique devendo 3 bilhões de reais. No último balancete divulgado eram 2 bilhões e 700 milhões de pendência. Esses 100 milhões de reais vão ajudar com o pagamento de contas emergenciais relacionadas ao elenco e também ao primeiro transfer ban que causou punição ao Corinthians. Vale a lembrança de que o Timão deve 41 milhões de reais ao Santos Laguna e boa parte desse dinheiro virá do empréstimo. O Corinthians pretende pegar esses 100 milhões de reais, sendo 27 milhões e meio via antecipação da cota do Campeonato Brasileiro de 2026 e mais 72 milhões e meio de reais via empréstimo bancário, CDI mais 3%, essa vai ser a taxa imposta ao Corinthians. Só para completar, se já há um transfer ban com condenação, outro está em via de acontecer. O Corinthians não conseguiu se acertar com o Matias Rojas para o pagamento de 44 milhões e a qualquer momento vai pintar outra proibição na inscrição de atletas. Para piorar, há outros 4 casos que já foram julgados pela FIFA com condenação ao Corinthians e agora aguarda-se por uma posição da Corte Arbitral do Esporte. É questão de tempo para que o Corinthians tenha 6 punições contra si, totalizando 125 milhões de reais. Essa é a realidade financeira do Timão, que tem a oportunidade de terminar o ano devendo 3 bilhões e com 2 títulos do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil. O futebol brasileiro tem dessas coisas. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. E o Corinthians perdeu nessa quarta-feira para Edna Alves. Pelo menos foram o que disseram dirigentes e jogadores do Timão. Placar final de 2-1 para o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, com péssima arbitragem de Edna Alves. A árbitra que estava afastada há algum tempo e voltou para fazer uma série de lambanças. As reclamações do Corinthians se dão pela expulsão do Martínez e especialmente também pela expulsão do Charles. Charles foi expulso nos minutos finais, o Martínez foi expulso quando o Corinthians perdia por 1-0. O Timão ainda conseguiu chegar ao gol do empate, mas levou o gol da virada do Red Bull Bragantino já nos acréscimos, gol marcado pelo Pita. Resultado ruim para um Corinthians que vinha de 3 vitórias seguidas e, em caso de novo triunfo, poderia entrar de vez na briga por vaga em Libertadores. Hugo Souza, que não jogou, disse o seguinte no seu Instagram, abre aspas, o que a Edna fez hoje não existe. Está na conta dela um absurdo. O presidente Osmar Stabile também deu uma entrevista depois do jogo e falou, abre aspas, foi uma aberração que aconteceu aqui hoje. Não estou discutindo se é homem, se é mulher. A Edna... Estou falando de arbitragem, afirmou o presidente corintiano. Timão que segue em 10º lugar com 42 pontos conquistados. O Vasco tem os mesmos 42, mas leva vantagem nos critérios de desempate. E o São Paulo em 8º lugar aparece com 45. Você, torcedor corintiano, que nota dá para Edna Alves e para o seu time? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora te atualizar sobre uma curiosidade envolvendo um ex-jogador do Corinthians. Você vai lembrar do Giovani, né? Ele deixa o Corinthians na metade desse ano sem renovar seu contrato, ou seja, o Timão não recebe nem sequer um centavo pelo atleta, que em 2025 entrou apenas 2 vezes em campo e deu uma assistência. O Corinthians meio que escanteou o Giovani a partir do momento em que ele não quis renovar. Pois bem, Giovani se muda para o Verona, que faz péssima campanha no campeonato italiano. Ainda assim, de acordo com a ESPN, o atacante de 21 anos de idade chamou a atenção do Milan e do Borussia Dortmund. E a ideia do Verona seria negociá-lo por algo na casa dos 30 milhões de euros ou 185 milhões de reais, o que faria do Giovani a maior venda da história do Verona. Confesso que me parece tudo muito acelerado. Giovani chegou recentemente, é até titular. São 10 partidas na Série A do campeonato italiano, todas como titular, mas com 1 gol marcado e 3 assistências. Será que é motivo para tanto? Desde que ele chegou, 11 partidas, 1 gol, 3 assistências. Enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Timão teve prejuízo com o Giovani. Ele havia sido comprado do Capivariano por 3 milhões de reais, como o Corinthians o perdeu de graça, não recebeu qualquer compensação financeira. Em caso de negociação com Milan, com Dortmund ou qualquer outro clube, o Corinthians fica com um percentual pelo mecanismo de solidariedade, algo entre 2%, 1,5%, nada que vá mudar o preço do dólar ou fará do Corinthians um time menos endividado. Informação exclusiva, Breno Bidon está sendo observado de perto pelo Atlético de Madrid nos últimos dias. O representante do clube espanhol entrou em contato
com um ex-funcionário do Corinthians, acenando com uma proposta de 18 milhões de euros ou 111 milhões de reais. A oferta, inclusive, já foi repassada ao representante do atleta, que deve apresentá-la nos próximos dias ao Corinthians. Timão que detém 90% dos direitos econômicos do Breno Bidon, contrato recentemente renovado até 2029. Importante registrar que o Bidon já esteve na mira e na pauta de outros clubes da Europa e também do Oriente Médio. O Al Ahly foi um dos interessados. Corinthians tinha o sonho de vender o Bidon por algo na casa dos 20 milhões de euros. Resta saber se essa oferta do Atlético de Madrid agrada numa temporada marcada por poucas vendas de jogadores no Timão. Corinthians, inclusive, inicia a temporada sonhando com 240 milhões de reais com transferências de atletas, mas uma nova estimativa feita pelo presidente Osmar Stabile aponta cerca de 88 milhões de reais com transferências de atletas. Repetindo, 111 milhões de reais com o Breno Bidon, 90% dos direitos econômicos ligados ao Corinthians, e o Corinthians teria a possibilidade de ficar com cerca de 100 milhões de reais desse jogador. Pergunta que eu deixo é, vale a pena vender o Breno Bidon por tais cifras ou dá para segurá-lo por mais tempo imaginando propostas maiores? Só para completar, registrar ainda que Guinegão é outra possibilidade de venda grande para o Corinthians nos próximos meses. Atacante que foi sondado pelo Zenit, clube russo, chegou a sugerir uma oferta de 15 milhões de euros entre valores fixos e bônus. Bom, pedir para você deixar like, se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.